Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, a gente chegou nesse controlador final. Aqui já terminaria o problema de projeto de controlador, mas agora vamos aproveitar isso aqui só para a gente ver como que a gente poderia verificar se isso aqui está certo, né? Então, ou seja, uma forma é simulando isso aqui e ver se está certo, ok? Bom, eu vou usar o MATLAB aqui, mas poderia estar usando o Octave, tá? Não vai fazer diferença basicamente nenhuma aqui. Eu vou usar porque o MATLAB está mais fácil para mim aqui, está na mão. Eu vou abrir aqui, na verdade. Eu estou usando esse editor de texto aqui. Eu gosto de trabalhar com ele, mas notem que vocês poderiam estar... Podem usar o MATLAB mesmo, aquele edit do MATLAB. Pode fazer isso aqui até no bloco de notas, tá? E abriria o MATLAB. Se eu abrir o MATLAB, vai abrir aquela interface típica, né, que eu já mostrei para vocês lá atrás. Se abrir o Octave também tem aquela interface dele, tem o editor deles, vocês podem escrever isso no editor deles. Eu opto por usar esse editor meu. Esse aqui é só um editor de texto, tá? Aqui eu escrevo texto e eu consigo jogar daqui para cá. Esse lado de cá eu estou abrindo o MATLAB. Ele está rodando o Octave, que daria no mesmo. Em linha de comando, ok? Então aqui na verdade é o MATLAB, né? Por exemplo, se eu der, sei lá, A mais B, eu achei que não tinha. Tem a variável A, tem a variável B aqui. Se eu digitar A mais B, ele vai me dar um valor, certo? Se eu der clear, vou limpar a área de trabalho MATLAB. Eu limpei todas as variáveis agora. Agora, se eu tentar dar A mais B, já vai dar erro, porque não existe mais essas variáveis, e assim por diante, ok? Então, enfim, deixa eu fazer um negócio aqui para ver se vai ficar melhor. Aqui eu já tomei a liberdade de já pré-programar aqui, certo? Então não vou ficar digitando, não gastar tempo digitando. Basicamente, o MATLAB e o Octave, eles entendem isso aqui. Esse porcentagem como comentário, 2%, coloca um comentário como título, né? Mas enfim, isso aqui é só um comentário. O sistema foi declarado primeiro. Na verdade, isso aqui não estaria no sistema. Essa parte aqui seria só alguma coisa a priori aqui, ok? Eu estou limpando todas as variáveis do sistema com esse clear, só para garantir que não vai ter valor errado aqui. Depois close all, eu estou fechando todos os gráficos que já estão abertos aqui no meu computador, se já tiver algum gráfico aberto. Aqui eu estou declarando os valores das resistências lá que eu considerei, né? Resistência R1, R2, então 22. Esse E no MATLAB ele entende isso aqui como 10 elevado a. Então isso aqui é 22 vezes 10 elevado a 3, tá? Então 22 mil, 220 mil, 10 mil, né? Quiloohms, né? 10 quiloohms. Aqui 220 vezes 10 elevado a menos 9 farad, ou seja, 220 nanofarad. Aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 6 farad, ou 1 microfarad, ok? Bom, aqui eu estou usando aquela abordagem que eu já mostrei para vocês, que é o seguinte: estou criando uma variável S, declarando que S é igual a TF, uso essa função TF, que está tanto no MATLAB quanto no Octave. É isso. No Octave vocês têm que chamar o pacote de controle, né? Então declaro F, coloco S entre apóstrofe, ok? Uma vez que eu fiz isso, agora sempre que eu digitar S aqui, ele vai entender que isso é variável complexa de Laplace e o resultado vai ser uma função de transferência contínua nesse caso. Quando eu coloco TFS, isso é um valor contínuo. Então aqui eu estou digitando a nossa função de transferência, né? Deixa eu ver se eu tenho. Aqui a gente calculou lá no material. Por falar nisso, eu vou deixar esse material para vocês. Aqui essa é a função de transferência contínua. 1 sobre R2, C1S, R2 sobre R4, R1, R3, esse termo aqui, né? Então, note que é isso que eu estou colocando aqui. R2, R1, R4, R3 está aqui. Então, ou seja, essa aqui é a função de transferência do primeiro amplificador operacional. Essa aqui é a função de transferência do segundo. Eu estou multiplicando as duas, eu tenho G. Ok? Se eu rodar até esse ponto aqui, o que eu vou fazer? Ele me retorna. Notem que eu não coloquei ponto e vírgula aqui no final, então o MATLAB ele plota o resultado, ok?
Então ele vai plotar o resultado aqui, que é a função de transferência dessa forma aqui, expandida. Se eu quiser saber essa função de transferência da forma fatorada, uma forma é usar essa funçãozinha ZPK, de Zero Poly Gain, o K de ganho, de G. Então eu já declarei o G, eu faço o ZPK de G. Quando eu rodo isso aqui, ele vai dar ZPK de G, ele vai dar essa resposta aqui. Ele escreveu, ou seja, essa função de transferência é a mesma dessa aqui, só que essa aqui está fatorada em função dos polos, né? O ganho fica diferente. Ok? Então notem que eu tenho um pole menos 100 e um pole menos 20. A gente já viu isso na aula passada, né? Bom, aqui por último eu vou dar um step G, que é o seguinte, é a resposta ao degrau unitário. Step G, ele vai me retornar, só que ele retornou no meu outro monitor aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Ok, tá o degrau unitário. Essa é a resposta do sistema. Certo? Deixa eu aumentar ela aqui. Na verdade, vou fazer o seguinte. Deixar ela aqui grande, né? A resposta, nota aqui. Deixa assim mesmo. O degrau. Isso, vou deixar ele numa janela à parte. Esse é um sistema de segunda ordem super amortecido, né? Por que é super amortecido? Ele não tem sobressalto, ok? Ele dá essa curvinha na forma de um S aqui, é típico de um sistema de segunda ordem ou superior. E se acomoda. Ok? Nota que esse tempo de acomodação aqui dá pra gente pegar quando ele chega a 90 para 2%, né? Quando ele chegar a 98% aqui, vai ser coisa aqui aproximadamente de 200 milissegundos, né? Se quiserem ver isso no MATLAB, isso aqui não funciona no Octave, mas no MATLAB, clicando com o botão direito, vindo em característica, a gente consegue ver, por exemplo, Settling Time. Ele vai me dar o valor aqui exato, 0.201. Ok? Bom, voltando aqui. Esse é o nosso comportamento, mas eu quero, né, a gente deseja projetar um controlador que tal que esse tempo de acomodação seja de 100 milissegundos. E eu quero um sobressaltozinho aqui de uns 10% também. Bom, para isso a gente viu isso lá, né? A gente calculou qual que era a função de transferência desejada, né? Em malha fechada, ok? Então, fazendo esses cálculos aqui, a gente chegou ao nosso segundo passo, né? A gente já fez isso, tem um vídeo a respeito disso. A gente calculou que a gente vai ter que ter uma função de transferência com esses polos aqui, né? Então, no caso contínuo, a gente chegou nessa função de transferência aqui. Na verdade, a gente vai ter uma função de transferência que tem esse polo, esses dois polos, na verdade, que são o par conjugado complexo, ok? Então, é mais ou menos esses cálculos aqui, eu estou refazendo eles no MATLAB aqui. Aqui nota que eu setei TS2, é o settling time, né, o tempo de acomodação para 2%. Estou definindo que eu quero com 0.1. OS que eu estou chamando aqui é o que eu chamei antes lá, eu acho, de MP, é overshoot. Tá, vamos chamar isso aqui de MP também. Vou trocar o nome disso aqui para MP. Pronto. Então, MP é o máximo valor de pico, sobressalto, de 10%. A gente coloca o valor absoluto aqui, fica 0,1, né? Sigma seria a minha parte real do polo, aquilo que a gente já calculou lá no vídeo do passo 2. Basicamente, para 2%, a gente pode escrever que é aproximadamente 4 sobre o tempo de acomodação. Então, eu pego o meu tempo de acomodação, calculo, tem o valor de sigma. Ômega D, então eu vou fazendo isso aqui, esses cálculos, passo a passo, jogando o TS2 para cá, jogar o valor do máximo valor de pico. Na hora que eu calculo sigma vai dar 40, então, na verdade é menos 40, né, porque na verdade teria um menos, mas eu não vou mudar aqui não, senão vai dar problema no meu código aqui talvez. Aqui já está com menos aqui. O polo vai estar em menos 40.
ômega D vai dar 54, a gente já calculou isso lá, está batendo com os nossos cálculos, né? Isso aqui é só refazendo aqueles cálculos. Isso aqui é uma outra forma de calcular, mas vou tirar isso aqui. Aqui eu estou chamando de P1, é o polo 1, certo? Vou jogar para cá, a gente vai ver que o polo 1, P1, se eu digitar aqui agora. Opa. Meu Deus do céu. Fiz besteira aqui. P1, né, meu polo 1 então é esse polo menos 40, e o P2 é o conjugado disso aqui, certo? É só o que está sendo calculado. Na verdade eu nem precisaria de fazer esses cálculos aqui não, mas pronto. Então aqui, uma vez que eu tenho esses polos, eu posso falar que minha função de transferência malha fechada desejada no contínuo, né? Vou chamar de... Esse negocinho que está atrapalhando. Vou chamar de TD. Função de transferência malha fechada desejada. No contínuo ela é dada por 1 sobre, na verdade, aquele polo 1 mais polo S menos, aliás, o polo já está com menos ali, então vai ser S mais, né? S mais P1, 1 sobre, vou colocar tudo entre parênteses aqui, tá? S mais P1 vezes S mais P2, ok? Então nota que se eu fizer isso aqui, deu um erro. Vou ter que fechar o parênteses aqui, né? Na hora que eu jogo para cá, eu tenho que entender, então S mais P1, então 1 sobre S ao quadrado mais 8. Então é o seguinte, para que eu estou fazendo isso aqui? Eu quero ver se vai ser exatamente o comportamento que eu quero, né? Se eu não errei alguma coisa. Então eu vou criar uma nova figura aqui, figure. Vou colocar só figure, que o MATLAB cria uma nova figura. Se eu colocar figure 2, por exemplo, ele vai criar uma figura, a segunda figura, exatamente. Se ela já existir, ele vai plotar em cima dela. Figure, ele plota uma nova figura. E vou dar o step ao TD, para ver se está atendendo os meus requisitos mesmo, certo? E vou executar então esse ponto aqui, executo aqui. Bom, deu ruim aqui. Opa, besteira. O diagrama foi lá para o outro lado. Nota que deu um sistema instável, então quer dizer que eu fiz alguma bobagem aqui, né? Sigma. Aqui tem que ser menos, porque aqui eu já estou considerando menos. Como meu P1 já está como menos ali, eu tenho que escrever isso aqui como menos, ok? Acho que é esse o problema aqui. Menos, menos. Vamos de novo. Roda esse aqui, roda esse aqui, roda esse aqui. Agora sim. Deu meu ganho aqui. Ups, tá um saco. Aqui, vamos reduzir isso aqui de tamanho, aumentar, pronto. Notem que tem um comportamento desejado, certo? Coisa de 100 milissegundos aqui, ele deve estar chegando no valor final. Se eu clicar em característica, settling time, a gente vai ver que vai dar um valor menor do que 100 milissegundos. Por quê? Porque essa aproximação aqui, 4 é um número aproximado. Se eu não me engano, o número correto aqui é 3,90, 3,91. Mas não precisa ser. E aqui é bom que a gente fica até um pouco mais conservador, né? Fica até um pouco menor. É comum a gente usar 4, por ser mais fácil de guardar. Então vai dar um valor um pouco menor, mais próximo de 100 milissegundos. O sobressalto aqui, basta eu clicar aqui, vem em característica, clico no botão direito e vem em pico, resposta de pico. Aqui a gente vai ver que vai dar um sobressalto de 10%, né, um overshoot, ou seja, chega no valor aqui 2. O que não está batendo aqui muito é o valor final, né, ele não está indo para 1, certo? Estou passando o degrau, ele não está indo para 1.
Por que isso? Porque na verdade isso aqui tem um ganho em regime permanente que não está unitário. Para eu escrever esse ganho unitário, eu teria que escrever na verdade essa função de transferência como o seguinte: deixar isso aqui em função de 1. Ok? Vai ser S mais 1, S mais 1. E escrever em função da constante de tempo. Que a constante de tempo, nota que nesse caso vai ser menos porque ali eu já declarei o meu P1, P2 com menos, né? Então eu tenho que colocar esse menos aqui. Então menos 1 sobre P1, na verdade, vezes essa é a minha constante de tempo, e aqui também eu vou ter 1 menos 1 sobre P2 vezes S. Então vamos ver se é isso aqui mesmo. Vou rodar isso aqui novamente. Tem que parar lá em cima, porque toda hora eu tô criando uma figura nova. E tá aqui. Agora sim ele vai para 1, né? Ok? Como a gente queria. Vou fazer isso aqui dessa forma aqui para não ficar criando esse tanto de figuras. Ok? Então tá a minha função de transferência desejada. Isso no contínuo. Ok? Se eu quisesse achar a versão discreta dela, aqui no MATLAB basta fazer o seguinte: eu vou chamar de TD. T de função de transferência malha fechada, D de desejado. E vou colocar Z, porque é em Z, certo? No discreto. Então TDZ vai ser igual a... Eu posso usar a funçãozinha do MATLAB que chama C2D, contínuo para discreto. Entro com a função TD e tempo TS, tempo de acomodar, o tempo de período de amostragem aqui no final. Eu acho que eu não declarei período de amostragem ainda, então eu vou declarar esse período de amostragem aqui, TS, e na verdade ele está sendo declarado aqui embaixo. Vou passar ele cá para cima. E vou dar um step TD aqui agora. O que deu erro? Minha figura foi parar em algum lugar que eu não estou vendo aqui. Eu acho que ela está aqui. Está aqui. Não. Esse monte de monitor aqui está me deixando doido. Cadê o meu step? Foi parar lá em cima. Tá aqui minha figura, ok? Esse aqui é a versão discreta. É a versão discreta. Ah tá, é TDZ, né? Ai. Step TDZ no caso. Ok? Essa é a versão discreta. Ela fica um pouco mais aproximada. Nota que ela é quadriculada aqui, né? Porque eu só tenho intervalos em 10 milissegundos, mas continua tendo uma característica, um tempo de acomodação de menos de 100 milissegundos e um tempo de valor de pico aqui de 10%, certo? 1.91 ou 9.87 de sobressalto. Bom, essa parte aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou discretizando agora a planta, né? Discretizando o processo ou a planta. Nesse caso, o que eu faço? Estou criando novamente agora uma variável z, igual eu fiz aquela questão de criar a variável s, eu crio uma variável z usando a função tf. Entro com z entre apóstrofe, só que eu tenho que passar aqui o período de amostragem. Quando eu passo o período de amostragem para a função tf do MATLAB, ele já entende que isso é um sistema discreto. Então o z passa a ser a variável discreta. E estou criando, o que eu estou chamando aqui de h de 0,
é aquele H nosso, né? Aquela função transferência H, não sei porque eu chamei de H de zero, mas enfim. Uso a funçãozinha C2D, então nota que esse C2D vai fazer todo aquele cálculo que a gente fez lá no quando a gente calculou o segundo passo, né? Aquele segundo passo todo a gente pode resolver usando essa função C2D, passa a função G no contínuo e o período de amostragem. Ela vai me retornar o C2D, a função discreta, certo? Então vamos fazer isso. Roda esse termo aqui, essa nova linha aqui, ok? Nota que ele retorna essa função de transferência que é aquela que a gente chegou lá, né? Cadê o nosso H? Ué. Enfim, estava aqui, né? 0,70, 62. Nota que vai dar exatamente a... Na verdade não deu... se eu olhar para essa aqui eu vou ver que é a mesma, né? Que aqui ela está dessa forma. Se eu quiser apresentar ela na forma fatorada, eu dou um ZPK H de zero aqui. A ZPK H de zero eu tenho ela da outra forma, ok? Que vai bater com essa forma aqui. Aqui bom, esse aqui na verdade não vem esse problema, isso aqui é outra coisa que eu estava fazendo. Tá, aqui nós vamos continuar fazendo aqui então. Vamos declarar nosso controlador discreto aqui, a gente já calculou esse controlador, né? Controlador discreto. Vou copiar ele aqui, o nosso último termo aqui. Vai ser esse aqui, 03898. Então vamos chamar de C. Vou chamar de CZ, só para enfatizar que isso aqui está em Z, que é discreto. CZ é igual a 0.3898 vezes Z menos 0.8133, Z menos 8133, Z menos 0.3679 vezes Z menos 0.3679, isso tudo dividido por, vou colocar entre parênteses aqui, Z menos 1, então vai ficar Z menos 1 vezes Z menos 3275, Z menos 0.3275, ok? Então eu coloquei aqui entre parênteses, eu poderia ter escrito assim, eu poderia ter escrito também dessa forma aqui, ó. Eu costumo escrever assim, eu acho que gasto menos espaço, né? Mas vamos escrever assim que costuma gerar menos dúvida. Vou executar isso aqui, quando eu executo, eu tenho uma tecla de atalho que eu executo, na hora que eu mandar ele executar ele vai jogar esse valor aqui para cá. Esse é meu controlador, ok? Bom, agora eu quero colocar esse controlador na malha aberta. Então vou chamar aqui de F de Z, né? Meu F, vou chamar FZ só para enfatizar que está no discreto. Vai ser o que? Vai ser o H, eu chamei de H0 ali, poderia ter chamado de HZ, talvez. Deixa o H0 mesmo. H0 vezes o controlador, ok? Ou o controlador vezes H0 dá o mesmo. Na hora que eu faço isso, eu tenho minha função transferência em malha aberta, certo? Apareceu essa coisa grande aqui, ó, de quarta ordem, e a gente fala, pô, mas não era para eliminar algum polo? Notem que o MATLAB, se eu der um ZPK aqui, para ver os polos de zero, ZPK FZ. O MATLAB me retorna isso. Notem que o MATLAB ele não corta os zeros e polos. Notem que esse polo aqui cortaria com esse zero, né? Esse zero cortaria com esse polo. Normalmente ele não faz isso aqui, tá? Se vocês quiserem fazer isso, a gente pode usar a funçãozinha do MATLAB que chama f de z é igual a min
de mínima real. Min real é realização mínima. Realização mínima de f de z. Quando a gente faz isso, ele vai fazer as devidas simplificações. Que não fez aqui, me deixou de bobo, né? Continua dando a mesma coisa. Na verdade é bom passar uma precisão para esse min real aqui, eu acho. Vou colocar um valor aqui bem pequeno, 1 vezes 10 elevado a menos 3. Essa é a precisão da simplificação. Na hora que a gente faz isso, ele faz a simplificação. Agora sim ele vai, se eu der um ZPK de f de z, nota que ele cortou, né? Vamos fazer por partes aqui. Eu vou fazer esse aqui, esse aqui, esse aqui eu não quero que plota, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Vou plotar esse ZPK. Então eu tinha isso aqui. Notem que se eu cortar esse termo com esse, aliás, esse com esse com esse, vai sobrar só isso aqui sobre z menos 1, z menos tal. É o que sobrou, né? Ok? Ele faz essa simplificação. O min real. Bom, tem então f de z. Essa é a função transferência malha aberta, mas eu quero a função transferência malha fechada, né? Vamos chamar de TZ. Tá? É o que eu vou ter quando eu colocar o controlador na malha. Eu posso fazer isso usando aquela regrinha, né? Que se eu calcular a malha fechada, eu vou ver que isso vai ser a função transferência malha aberta, nesse caso, né? Eu chamei de f de z, dividido por 1 menos a função transferência malha aberta, nesse caso, certo? Isso vai ser minha malha fechada. Então se eu rodar isso aqui, eu vou ver que essa vai ser minha função transferência malha fechada. Eu já vou colocar o min real aqui, só para garantir que se tiver alguma simplificação aqui. Vou colocar 10 a menos 4 dessa vez. Né, o que teve aqui, ele vai simplificar a função transferência malha fechada, ok? Então T dizer que passa a ser minha função transferência malha fechada. Aqui ele cortou os polos e zeros que tem que se cancelar, né? E vamos ver a resposta dessa função transferência malha fechada. Então nota que isso aqui já é o sistema com o controlador que eu projetei, né? Então se eu der vou criar uma nova figura aqui. Vou chamar de figura 3, tá? Para não... Vou dar step TZ. Então isso vai me dar a resposta ao degrau ao TZ. Que deu ruim aqui. Nós vamos ver por quê. É bom errar porque notem que a resposta aqui foi um sistema instável, né? Então, vamos descobrir o porquê que eu fiz de errado aqui. Pode ser se na hora de escrever isso aqui, que eu creio que não é. Ah, é sim, esse zero aqui, ó. Eu acho que esse zero é positivo, na verdade, né? Ah, não é negativo mesmo, tá certo, tá certo. É isso mesmo. Ah, tá. O erro foi aqui, na hora que eu calculei a minha função transferência malha fechada, TZ, é f de z sobre 1, a realimentação é negativa. Então aqui fica 1 mais, aqui está o erro, né? Lógico, se eu colocar uma realimentação invertida, aqui eu estou fazendo uma realimentação positiva, né? Daquele outro jeito. Então vai ficar instável mesmo, certo? Então vamos rodar isso aqui novamente. E... não é esse. Essa é a resposta, é a figura 3, né? Vou chamar de figura 3 aqui. Tá aqui. Bom, não tá muito de acordo com o que a gente queria, não. Ainda acho que pode ter alguma coisa errada aqui. Settling time. Nossa, deu uma coisa muito estranha aqui, peraí.
fechar isso aqui. Fechei o MATLAB também. Caramba. Ou não, fechei não. O que foi que eu fiz? Aqui. Ok, bom, tá dando alguma coisa estranha aqui. O HVC é uma F de Z, beleza. Esse sistema vai ser sim 1/1 mais FZ, tá certo. Será que esse MinReal cancelou alguma coisa que não devia? Creio que não. .898. Se é algum valor aqui eu coloquei errado. Parece que não. Bom, pessoal, depois de olhar aqui o que podia estar dando um pouco errado, que a resposta não estava dando certinha o que deveria dar, eu cheguei na seguinte conclusão. Na verdade tinha um errinho aí no código, eu peixei tanto aqui que eu já não sei nem exatamente onde que foi, mas dei uma reolhada. Basicamente é o seguinte, eu estava tratando esse polo aqui como 5725, certo? Vamos calcular aqui. Na verdade o polo desejado tá certo, 05729. Ok, a gente chegou nesse ganho aqui. Apaguei. Então eu modifiquei um pouquinho o código aí, basicamente, mas aqui o que eu fiz é colocar o K separado, então 0.3898, certo? Então, na hora que eu executo isso, o controlador que a gente chegou lá, vejo a resposta em malha fechada para isso aqui. Vou plotar isso aqui na figura 3, tá? A figura 3 está aqui. Nota que está dando um pouco mais de sobressalto, tá dando 20% de sobressalto aqui, né? Tempo de acomodação, vamos ver se ele pega aqui, settling time. Tá dando a casa um pouco mais de 100 milissegundos também. Ok. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Na verdade, na hora que eu calculei aquele ganho lá, que eu cheguei nesse valor aqui, né? 0.3898, eu pensei, posso ter errado alguma coisa nessa conta aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma estratégia, mostrar para vocês como eu poderia fazer isso no MATLAB, esse cálculo aqui mais rapidamente. Notem que eu tenho a função de transferência. Aqui eu escrevi saber de C dizer primeiro o grosso do meu controlador aqui, né? Eu coloquei o K igual a 1, certo? Eu peguei o controlador, só com o ganho igual a 1. Eu tenho o H0, né? Que é o H lá, nossa. Eu vou chamar esse H0 de H de Z, eu vou trocar o nome dele aqui. Eu troco o nome de todos assim. Vou ter que rodar isso aqui de novo, só para definir o H de Z.
Tá lá no H de Z, do lado de cá aqui, né? Beleza? Definir esse C de Z, ok? Esse é o controlador que a gente chegou. Só que agora ainda sem o ganho. E eu vou calcular esse ganho aqui igual é exatamente esse procedimento aí que a gente fez, só para ver se não teve algum erro na multiplicação aqui e tal. Eu vou calcular isso usando o MATLAB. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer uso de uma funçãozinha que chama evaluation, né? FR, eu acho, de frequência. Eu entro com a função que eu quero calcular a frequência naquele ponto. Então o que eu quero fazer? Nota que isso aqui, essa função aqui do K, né, que a gente tinha calculado antes, ela é a função de transferência malha aberta invertida, certo? É 1 sobre f de z, vamos chamar assim. Então a minha função de malha aberta vamos chamar aqui de fz, ela é o que? Ela é controlador, nosso controlador ali, temporário, digamos assim, vezes a função de transferência em malha aberta, a função de transferência do processo, né, h de z, ok? Essa é a nossa f de z, certo? Né? Vou rodar aqui, vou ver o f de z lá. Aqui eu quero fazer o seguinte, então eu vou calcular em 1 sobre o inverso de f de z. Eu quero calcular esse ponto aqui, 05729, 03279, né? Então, 0.5729, mais ou menos, vou escolher mais aqui, mais 0.3479 também é J. Quando eu faço essa função eval frequency, basicamente o que ele está fazendo é o seguinte, ele vai jogar esse valor aqui, esse número complexo aqui no lugar do z, e vai calcular isso, ok? Então, por exemplo, se eu rodar essa linha aqui, eu vou ver que ela me retorna um valor, um número complexo, ok? E quando eu calculo, então, eu estou interessado no módulo, no ganho disso aí. Então, o módulo no MATLAB é a função ABS. Então, se eu coloco ABS, e agora eu calculo, vai me dar esse ganho 0,25, está bem diferente do outro, né? Na verdade, acho que pode estar ocorrendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver se a H de Z está certo. Acho que sim. Bom, vou manter esse K aqui por enquanto, só para ver o que acontece. Então eu vou chamar isso aqui agora, vai ser meu ganho K. Ok? Esse valor absoluto. Então eu vou calcular isso aqui como K. Agora o meu novo controlador vai ser esse aqui. Ainda estou achando que tem alguma coisa estranha aqui, mas vamos ver o que vai dar. Na nova função de transferência malha aberta. E vou plotar a figura. E a resposta do degrau. Bom, aqui bateu. %, certo? Sobressalto, certinho. Tempo de acomodação vai ser menor do que 100 milissegundos, como a gente tinha dado antes. Ou seja, ficou bem de acordo com o meu TDZ aqui, né? Certo? Se eu plotar o TDZ aqui, a gente vai ver que vai dar bem em cima. Então, qual foi o erro aqui? Eu tô achando que é o seguinte, aqui, ó, eu tinha calculado nos meus cálculos, na verdade. Foi esse valor? Não. Bom, enfim, não vai ser 0,3898, certo? Esse ganho. O ganho, na verdade, deu 0,2572. Então, houve algum erro naquele cálculo.
Tô achando só estranho porque eu já tinha feito um cálculo. Mas enfim, é isso aí, ok? Façam esses cálculos aqui pra mim, por favor. Pode ter tido algum erro nessa parte aqui, ó. Na hora de calcular esse ganho aqui. Certo? Os cálculos são esses. Talvez na hora de digitar, digitei alguma coisa errada e parece que esse valor aqui não está batendo. Na verdade é K igual a 0,2572. Ok? O que vai dar um novo controlador aqui então também, na verdade, né? Nosso CZ. R$ 2572, né? Na verdade vai mudar só o ganho aqui. Ok? Bom, é isso aí. E até mais.